turma. Olá, turma. Vou apresentar para vocês aqui alguns métodos diagnósticos em patologia. Vou iniciar falando de como a gente subdivide a patologia, como a gente estuda as doenças, né? E em seguida, então, a gente vai começar a conhecer algumas metodologias empregadas por patologistas para buscar um diagnóstico, para categorizar uma doença, tá? Eu vou nessa aula ainda meio que mostrar para vocês o fluxo que acontece dentro do laboratório de patologia. Então, o que vai acontecendo com as amostras que vão chegando? Além disso, à medida que a gente for andando, eu vou colocando alguns pontos, né? Onde a informática, a computação ou a tecnologia da informação pode ser aplicada, né, para, vamos dizer, ajudar, facilitar, né, otimizar os processos dentro do laboratório. Claro que a gente vai detalhar esses processos e isso aí em outras aulas, mas aqui eu já vou dando ênfase em alguns pontos. Então aqui nessa parte eu só vou dar uma revisadinha de como a patologia aborda, né, o estudo de uma doença. A gente tem 4 pontos, vamos dizer, de análise, né, que a gente pode entender como assim pilares de estudo, né, para a gente entender as doenças e é aí que a patologia vai atuando. Então a gente primeiro quer descobrir o porquê que a doença está acontecendo, né, o que está causando ela. Então a gente procura um agente etiológico, isso aí pode ser, por exemplo, um micro-organismo numa doença infecciosa ou radiação, né, numa doença de causa ambiental. A partir daí a gente quer entender o que esse agente etiológico está fazendo no nosso organismo, né? Como que ele está atuando, qual é o mecanismo ou processo que ele está fazendo para alterar ali a homeostase, né, o equilíbrio da célula, para sair da fisiologia normal, então, e manifestar alguma manifestação clínica de doença, algum sinal de doença. Então, o mecanismo que ele faz, o agente etiológico, desde o do início da injúria, da lesão, até a manifestação clínica, lá o que isso aí está repercutindo é um mecanismo. Então, o que ele está fazendo dentro da célula, se ele está invadindo pelo sangue, se ele está entrando dentro do citoplasma da célula, se ele está atuando no núcleo. Então, todos esses passos, né, mecanísticos ali do agente causador para alterar a qualidade da célula até manifestar a doença é a patogênese. Quando essa patogênese tem uma ação e ela causa alterações patológicas ou morfológicas visíveis, né, ou identificáveis, né, porque hoje em dia a gente identifica essas alterações patológicas até a nível molecular dentro do DNA. Então, desde uma alteração grosseira que a gente pode ver a olho nu, até alterações que a gente pode observar no microscópio a nível celular. Avançando, a gente pode fazer uso, por exemplo, de microscopia eletrônica para ver a ultraestrutura, as organelas. E ainda hoje em dia, então, a gente tem técnicas para olhar as moléculas individualmente. Então, olhar proteínas, olhar ácido nucleico, RNA, DNA, né? Então, olhar o genoma para ver o que está alterado. Tudo isso aí, então, quando vai acumulando, né, inicia numa célula, depois um grupo de células. Esse grupo de células pode formar um tecido. Esse tecido, então, pode se organizar formando um órgão, e esse órgão pode estar localizado dentro de um sistema do nosso corpo, né? Então, e se em alguma medida, em algum nível, tiver alguma alteração que for num acúmulo importante, isso aí vai se traduzir então
clinicamente por um sinal, um sintoma, febre, um crescimento tumoral, né, um sinal inflamatório, né, que está aparecendo no indivíduo, então traduzindo, né, uma doença com um significado clínico, tá? A partir daí a gente vai estudar esse significado clínico, a gente vai primeiro categorizar a doença, dizer que doença é, né, o que está errado, então fechar um diagnóstico para isso. Depois a gente vai observar essa doença, né, sem intervenção, e definimos um prognóstico. A partir daí a gente quer, em doenças com prognósticos ruins, então partir para uma intervenção, né? Daí a gente pensa o que pode ser feito. Então a partir daí a gente vai abordar um tratamento que pode ser mais intensivo numa doença de prognóstico ruim, ou menos intensivo se for numa doença mais branda ou benigna, tá? E lá adiante, então, a gente pode até, entendendo toda essa doença, a gente pode então definir estratégias de como evitar ela, né, entrando numa fase de estudo de prevenção, o que se pode fazer para evitar essa doença. A patologia então se divide numa parte mais geral, né, onde a gente tem os princípios gerais das doenças, daquela perda da fisiologia normal, né? A gente vai ver isso na parte de inflamação, né, na parte de alterações circulatórias e lesão celular, que vocês já viram. E daí a gente pode partir para estudar então os órgãos dentro dos seus sistemas, né? Uma patologia mais especial, direcionada, né, para órgãos e sistemas. A patologia inclui, na análise, né, disciplinas morfológicas e não morfológicas. Quando a gente fala de morfológica, a gente está basicamente falando de microscópio, então a gente está olhando a forma e a qualidade das células, né? E quando a gente fala em não morfológica, eu estou falando de qualificação e quantificação em material homogeneizado. Então geralmente a gente lisa as células, perde a forma delas, faz uma solução e examina em equipamentos, né? Eventualmente alguma coisa nessa parte não morfológica pode ser observada ao microscópio também. As principais técnicas diagnósticas usadas na patologia são a macroscopia, né? A macroscopia é olhar um tecido alterado a olho nu, então a gente olha grosseiramente, né? Macro vem de grosseiro, e olhar a olho nu. A gente pode então pegar um fragmento desse tecido que a gente olhou, viu, imagina que tem uma patologia, a gente pode amostrar ele, tirar um pedaço e fazer um exame histopatológico, então processar esse tecido, fazer um corte bem fino e colocar numa lâmina e olhar ao microscópio. Também a gente pode pegar células desgarradas ou puncionadas ou raspadas, né, e olhar individualmente células. Então isso aí é a disciplina de citopatologia. Complementando essas técnicas morfológicas de histologia e citopatologia, a gente pode usar técnicas complementares, por exemplo, a imunistoquímica. O que é imunistoquímica? É uma reação antígeno-anticorpo onde eu vou procurar a expressão de uma proteína numa célula, né, num tecido alterado, tá? A gente pode observar também então micro-organismos, então fazer algo mais microbiológico, né? A gente tem metodologia um pouco mais específica para fazer microbiologia. Aí dentro da patologia também tem a bioquímica, daí é não morfológico, é estudar a bioquímica mesmo do que está acontecendo aí nessa alteração patológica. A gente tem outras técnicas mais modernas também, que são as técnicas de citogenética e patologia molecular. A citogenética pode ser aquela mais convencional, né, onde a gente examina e faz cariótipos de células em cultura, ou a gente pode entrar na patologia molecular, né, que é uma subdivisão da citogenética molecular, onde a gente vai pesquisar aí
alterações em ácidos nucleicos, né, mutações, né, alterações no genoma, né, pesquisar RNA, então todo um aparato molecular que a gente pode também fazer uso, né, para investigar e categorizar a doença. Dentro da patologia, a gente tem também a autópsia, tá? A autópsia é o exame pós-mortem, né, para a gente, ou de um screening geral para identificar doenças ocultas, ou verificar óbito também, entender o porquê que um paciente foi a óbito, né? Ele pode passar por uma verificação, por uma autópsia, para então dar um diagnóstico pós-mortem do que houve para o paciente ir ao óbito. Aqui de forma mais detalhada, então eu não vou passar tudo isso para vocês, já falei, mas é só para vocês verem lâminas então com cortes bem finos de tecido. A partir daí a gente vai fazer um exame microscópio, vai juntar com a clínica, né, para tentar fechar um diagnóstico. Aqui embaixo então a imagem de citologia, algumas células raspadas, né, onde a gente pode examinar com determinados corantes, a gente cora as células e examina e vê alterações fora do normal. E aqui em cima então uma técnica especial molecular. Isso aqui é uma célula que está em mitose, né, uma célula em cultura, e foi realizada a hibridização para pesquisar alguma alteração mais grosseira cromossomal, né, uma mutação maior que a gente pode identificar nesse tipo de metodologia. Aqui embaixo então agora a gente tem a imunistoquímica, né? Isso aqui é uma célula marcada com marrom, esse marrom está traduzindo uma expressão de uma proteína, a gente faz um antígeno ante aquela proteína, então a gente põe um revelador, né, que dá um sinal, o sinal é marrom. Se a célula está expressando essa determinada proteína, então a gente identifica ela no microscópio, mantendo a morfologia também. Vamos passar por alguns métodos diagnósticos em patologia rapidinho aqui. Sem dúvida, puxando um pouquinho da história, né, o principal método em patologia é usar o microscópio. Então, lá, quando esse holandês, o Anthony van Leeuwenhoek, desenvolveu o primeiro microscópio, né, as primeiras colorações, foi um marco na patologia, né, uma revolução. Isso aí avançou muito, né, no entendimento das doenças. Depois, para avançar mais a metodologia diagnóstica patológica, né, Morgani, com muitos estudos em autópsias, começou a ver, né, a fazer uma correlação anatômica e clínica e patológica, né, nesses cadáveres, para iniciar então um processo que a gente chama hoje em dia de correlação clínico-patológica, onde a gente vê as alterações nos tecidos e, né, correlaciona com o que está aparecendo na clínica, né? Ele mentalizou e desenvolveu essa maneira de pensar, né, esse cirurgião, o Morgani. Então ele foi um outro marco para a patologia e desenvolvimento de métodos. E depois surge então o Virchow. O Virchow, sim, ele é considerado o pai da patologia celular, o pai da patologia moderna. Ele é um patologista alemão, então, que iniciou a fazer o exame celular do tecido doente no indivíduo vivo, né? Vamos dizer, no indivíduo, dentro do processo de investigação clínica diagnóstica. Então ele passava a raspar, fazer biópsias, a estudar a morfologia das células nas doenças para fechar diagnósticos, então definir tratamentos, tá? A patologia avançou com o desenvolvimento de novos corantes, né? E também de algumas técnicas melhoradas, né? Por exemplo, o Jorge Papanicolaou desenvolveu uma coloração
muito eficiente, uma técnica muito eficiente para identificar alterações celulares, né, e colocou isso numa estratégia preventiva, né. Então isso aí foi um outro marco da patologia, né, essa, essa colocação do exame citopatológico dentro das estratégias diagnósticas com a presença de novas colorações e corantes, né, que facilitaram o estudo individualizado das células para fechar diagnóstico. E hoje em dia a gente foi além, a gente passou por toda, a gente vai além. A gente passou por todas essas fases, né? Hoje além da clínica, olhar a olho nu, fazer a macroscopia, botar no microscópio, a gente entra na genética. Então a gente entra e olha as alterações moleculares presentes nos nossos cromossomos, na nossa sequência genômica, né? Para ver se tem alguma alteração. Conhecendo um pouco o fluxo do laboratório de patologia, né, a gente tem umas partes básicas, assim, a gente tem uma recepção onde a gente recebe um material, a gente cadastra ele, identifica e passa a, a, a codificar ele no sistema dentro do laboratório para ter um rastreamento, e a partir daí ele vai para as partes técnicas. Então ele vai passar por um primeiro setor técnico, que pode ser uma macroscopia, depois ele pode passar para um segundo setor onde tem algum processamento, né, onde a gente vai cortar, orientar e processar esse material para ser colocado numa lâmina, né, para depois ser examinado. Então nesse exame acontece na parte da microscopia, onde estão os microscópios. O patologista faz a análise, né? Essa é a parte mais analítica, né? Aquela fase da técnica é aquela fase analítica em si, né? Então tudo que pega da técnica para depois é analítico, pós-analítico, e tudo que vem antes, né, é aquela fase pré-analítica, tudo que acontece antes do material entrar no laboratório, né, a gente está falando de uma fase pré-analítica. Depois do exame microscópico, então, vai ser gerado um laudo, uma descrição, um relatório, né, que vai ser digitado, né. Esse laudo geralmente tem uma estrutura de identificação, depois descritiva e uma conclusão, né, com um diagnóstico, uma conclusão dos achados, né, e depois todo esse material então fica arquivado para servir de repositório para se precisar acrescentar alguma coisa e tirar alguma dúvida posteriormente. A gente tem que cuidar os erros que podem surgir em todas essas fases, então aí já entra muita coisa, né, que a parte da computação e informática podem ajudar. Então vocês veem que desde lá do bloco cirúrgico, dos ambulatórios, né, do consultório do médico, podem então estar acontecendo problemas, né, de rastreamento, de troca, de perda, de coisas que podem acontecer, né, desde a entrada no laboratório, identificação e tudo. Então tem vários processos aí onde a computação vai estar entrando para facilitar e evitar a chance de erro. O principal gerador de erros no laboratório vem de problemas no próprio tecido mesmo, né? Então questões de acondicionamento e cuidado com o material, com a amostra, né? Mas tem outros erros aí nessa parte pré-analítica, né? Trocas, perdas, né? Então essa parte pré-analítica que a gente geralmente não vê, né? Que está meio que escondido, é onde a gente tem a maior percentagem de causas de erro dentro do laboratório. A parte analítica técnica e a parte interpretativa pós-analítica, então representam uma menor parte dessa fonte ou origem de erros no laboratório. Agora eu vou passar umas imagens rápidas para vocês dos processos, da logística, né?
no laboratório. Então a gente recebe material, cadastra, esses materiais geralmente vêm acondicionados em frascos, a gente vai codificar eles, né? Cada material que chega, identificar, dentro do laboratório ele fica descaracterizado, ele fica com um número para ficar de forma confidencial. A partir dali ele vai para a parte técnica, que vai ser aquele exame a olho nu. A gente tem estações de trabalho onde a gente pode usar toda uma instrumentação, tesouras, facas, navalhas, né, corantes, tudo para marcar, orientar, cortar material, tá? E depois a gente vai para a parte mais de corte e processamento dos tecidos, tá? O estudo macroscópico, então, é aquele exame a olho nu, onde a gente vai ter as peças cirúrgicas que estão chegando no laboratório. Essa parte é importante, né? Porque tudo que chega tem que ser descrito. Então, isso aí vai ser descrito à mão, ele pode ser digitado, ele pode ser digitado no computador. Então, aqui já é uma fase onde a computação já vai começar a atuar no auxílio do processo em si, da parte analítica do material. O material sempre circula condicionado, então ele pode circular dentro de cassetes, ele pode já estar cortado e circular em lâminas. Então aí a gente tem que ter uma outra forma de rastreio com números, com códigos de barra, com QR Code, para ver onde é que está cada material e cada corte dentro do laboratório. Aqui só alguns exemplos de peças cirúrgicas, né? A gente pode ter peças pequenas, a gente pode ter peças maiores, a gente geralmente tem que medir, tem que cortar, tem que orientar. Então a gente tem uma série de qualidades e níveis de material que chegam e de complexidades dentro do laboratório, tá? Vamos passar mais algumas aqui, vários tipos de material que podem chegar. Então vocês veem que cada parte dessa análise pode se fazer fotos, pode se digitalizar, pode se gerar imagens, escalas, medidas, né, para a gente entender a doença e o que ela está fazendo no órgão ou naquele tecido do paciente. Aqui só um exemplo do material cortado sendo codificado e colocado dentro de uma cápsula. Tem todo um aparato digital também, assim, ou digital, ou automatizado, ou robotizado, que pode ser feito dentro do laboratório. Então, o processamento do tecido, por exemplo, a gente tem essas máquinas processadoras de tecido, onde as cápsulas vão estar dentro dos reagentes e ele vai processando em várias etapas esse tecido. Depois disso, o material então é acondicionado dentro de um material para que fique endurecido, né? A gente basicamente tira a gordura e a água do tecido e preenche com um material que pode ficar sólido para a gente conseguir cortar. Esse material geralmente é parafina. Depois disso, essa parafina vai ser cortada, né? Quero dizer, antes disso o material, quando sai daquele equipamento de processador, ele é incluído, então a gente pega aquele corte e coloca dentro, posicionado dentro da parafina. Aqui a gente tem uma imagem do inclusor do tecido, onde a gente vai orientar e colocar o tecido orientado, e depois daí ele vai para a microtomia, ele vai ser cortado para ser colocado na lâmina. Aqui então está a parte de inclusão, onde a gente orienta o tecido e faz o bloquinho de parafina. Esse bloquinho então depois vai para o micrótomo, onde ele é cortado, né? Esse corte é esticado dentro de um banho-maria ali e depois ele é pescado numa lâmina, né? Esse selo com o corte do tecido bem fino para ir para a lâmina e ser analisado na microscopia. Mas antes disso, a gente pega essa lâmina e cora com colorações, né? A coloração principal é hematoxilina e eosina. Isso aí pode ser feito de forma manual automatizada. Tá aqui os exemplos do equipamento automatizado. Para a gente ir então
para microscopia, né, e analisar no microscópio. Aqui vocês já viram o fluxo do laboratório, né? Agora a gente vai entrar em algumas metodologias, aqui algumas colorações e técnicas complementares para ver mais métodos dentro da patologia. Aqui tem um exemplo de hematoxilina e eosina, aquela coloração principal que a gente usa. Então ela gera tons de rosa, roxo e azul, né? Fica contrastado com fundo branco, o material que não cora geralmente né, é água ou gordura que tem ainda remanescente. E todas essas imagens que são geradas, hoje em dia elas já podem ser digitalizadas, então para uma análise posterior. A gente tem várias colorações que a gente pode abordar para investigar doenças, colorações para fungos, colorações para ácidos e mucinas dentro do tecido, colorações para determinadas proteínas, né? Aqui exemplo o glicogênio, colorações para identificar várias formas de mucina que são expressas por vários epitélios no nosso trato aerodigestivo, coloração para identificar ferro, coloração para individualizar ultraestruturas dentro das células e coloração para identificar ferro acumulado, por exemplo. Tudo até agora eu estava falando de histopatologia, então a gente vê um conjunto de células. A gente tem também a citopatologia, onde a gente aborda células individualizadas, né, ou pequenos grupos de células no microscópio para tentar fechar o diagnóstico. As células podem ser esfoliadas ou puncionadas, né, e tem várias aplicações, né, para a gente classificar doenças em malignas ou benignas, para a gente dizer se é uma lesão inflamatória ou não inflamatória, para a gente pesquisar agente infeccioso, né, para a gente identificar alguma alteração molecular também. A gente tem várias técnicas de coleta e de tratamento do material, a gente chama isso aí de fixação, né, isso aí acontece também no tecido, na histologia. E aqui quando a gente pega células individualmente também a gente trata, a gente fixa o tecido para ele manter a sua morfologia, porque à medida que a gente tira da circulação ele vai desvitalizar, ele vai autolizar, que a gente chama, tá? Então a gente evita isso aí coagulando toda aquela célula, as proteínas, tudo que tem dentro, daí ele mantém sua forma. Na citologia vai ter o mesmo processamento dessa amostra para depois ter uma coloração para colocar no microscópio. Aqui alguns exemplos de análise de esfregaços de células para análise no microscópio com colorações. A gente tem grupamentos de células, algumas estão alteradas, núcleos aumentados, né? Então a gente pode fechar um diagnóstico. Outra técnica que a gente pode aplicar é a imunistoquímica, aquela da reação antígeno-anticorpo, para a gente identificar a expressão de proteínas, né, como eu falei. Ela é uma reação antígeno-anticorpo básica, né, que vai identificar a expressão proteica. Tá? A gente vai ter locais onde a gente vai estar identificando essa expressão, pode ser no núcleo, no citoplasma, né, na membrana citoplasmática, no interstício, tem vários locais no citoplasma, tem vários locais onde a gente vai identificar essa expressão, tá? Ela tem várias finalidades, né? Pode ser usada para fechar um diagnóstico, para definir um prognóstico. Hoje em dia a gente também usa para ser preditor de resposta a tratamento. Então, se determinada neoplasia, por exemplo, expressa determinada proteína e a gente sabe que tem um medicamento que atua na via que aquela proteína está sendo alvo, né, da neoplasia para se beneficiar, para crescer, então a gente vai ali e identifica esse biomarcador, né, dentro dessa doença
para então dar um medicamento ou um tratamento específico. Tá? Pode identificar agentes infecciosos e também de forma indireta, né, identificar alterações genômicas, né, que se traduzem na expressão ou não expressão dessas proteínas que a gente investiga, desses biomarcadores que a gente investiga. Aqui alguns exemplos de imagem, tá? Câncer de mama, com expressão de receptores hormonais, uma expressão no núcleo. Aqui tem a forma das células. Aqui é um núcleo com citoplasma mais róseo, né, fazendo estruturas glandulares. A gente pesquisa né, receptor hormonal, né, uma lesão de mama, geralmente uma diferenciação indica essa expressão hormonal que as células normais também expressam, né? Então a célula neoplásica também pode expressar esse receptor, ele está presente dentro do núcleo. Então aqui tem um receptor de estrógeno e progesterona expresso nessa neoplasia. A gente tem também outros marcadores, eles podem ser de membrana, né? Aqui tem um exemplo de um HER2, uma proteína que está superexpressa na membrana da neoplasia, né? que facilita com que ela prolifere. Então tem um medicamento para bloquear a ação dessa proteína, então a gente identifica a superexpressão dela na neoplasia. A gente tem uma série de outros exemplos, tá? Outra técnica complementar é a patologia molecular. Então aqui a gente avança, né? A gente sai só da morfologia e daquela análise das células individuais e a gente passa pela imunistoquímica e avança ainda. A gente entra dentro do núcleo e vai no genoma e vê alguma mutação. Isso aqui é um caso de um melanoma que tem uma mutação nesse gene chamado BRAF. A gente usa a técnica de PCR, né, para identificar a mutação nesse gene, né, que é chamada de V600E, é uma mutação onde a gente tem uma troca de um aminoácido por outro. Isso aí é benéfico para a neoplasia proliferar, né? Então foi desenvolvido um inibidor, né, um medicamento, né, que vai atuar nessa alteração aí que a neoplasia tem. Então, melhorando o prognóstico do paciente. A gente identifica isso nessa mesma amostra, né? E se tem a mutação, então o indivíduo recebe o medicamento. Com esse estudo molecular, né, e a descrição do genoma humano todo, né, surgiu uma série, né, de técnicas mais avançadas. A principal, o sequenciamento de última geração ou nova geração, né, o NGS, que gerou uma série de informações onde a gente precisa muito de ajuda da informática, né, para entender toda essa complexidade e toda essa informação que surgiu com o avanço dessas técnicas, tá? Então tem muito papel para a informática e para a computação dentro dessa parte de alterações patológicas a nível molecular, tá? Porque é tanta informação, a gente tem que traduzir toda essa complexidade, né, para uma ação mais clínica, né, que dê algum benefício para o paciente. Então, encerrando aqui, né, eu passei por alguns métodos que a gente tem dentro da patologia. Né, a patologia estuda então as alterações estruturais e funcionais das doenças. A patologia humana tem uma parte mais geral de entendimento básico e uma parte mais específica sistêmica. A gente usa principalmente histologia e citopatologia para analisar individualmente as alterações, mas a gente avança com técnicas complementares, imunistoquímica, patologia molecular, para então entender de forma mais específica e mais aprofundada a doença, né, aquele diagnóstico também que a gente pode estar fazendo. A classificação das doenças é bem complexa, né, mas ela tem um papel fundamental dentro da medicina moderna. Então, é fundamental assim a gente tentar colocar muito dessas técnicas computacionais e de sistema de informação dentro da área da patologia, né,
para melhorar o diagnóstico, para dar mais especificidade, para melhorar os processos, né, que vão então beneficiar, né, os pacientes, principalmente por um tratamento mais específico, individualizado, né, e efetivo.